E aí ele disse, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Já chegou essa hora. Os verdadeiros adoradores, porque tem muito adorador que não está adorando de verdade, não sabe nem o que é adorar. Eles participam, como eu falei ontem, de ritos, de degraus, de passos, de crenças em sequência, de conteúdos mecânicos que supostamente realizam a proposta operativa de algum bem espiritual se a gente cumprir os ritos todos, se a gente andar em todas as casinhas determinadas pelos sacerdotes, pela construção litúrgica daquela religião ou daquelas religiões, no fim cumprindo a obrigação, arriando o despacho ou tomando a ceia ou participando da transubstanciação da hóstia na missa, ou no que quer que você queira. No fim, a pessoa diz, eu cumpri o rito, Deus está comigo, Ele está no meio de nós porque a gente cumpriu o rito. E pensa que adorou. Por outro lado, fica aquela pergunta, por que será que o Pai procura adoradores? O que é isso, meu Deus? O Pai procurando adoradores. O que é que ele precisa? O que é que os adoradores trazem a ele? Parece que há uma enorme carência em Deus e ele precisa ser lembrado adequada e apropriadamente por pessoas especiais que venham a ele e todos os dias, e se possível o dia inteiro, falem com ele, olha, tu és o meu Deus, o Deus da minha vida, eu estou aqui, não esqueças que mesmo que ninguém te queira, eu te quero. Aí, aparentemente, Deus fica se sentindo menos abandonado, ou mais reconhecido, ou quem sabe um tanto validado, porque tem pessoas fazendo essa vindicação de divindade em favor dele. E, na realidade, a maioria das pessoas pensa em se aproximar de Deus, em adorar a Deus, querendo fazer uma troca. Eu estou necessitado de muitas coisas e tu necessitas adoração, reconhecimento, necessitas agrado, necessitas de aplauso, necessitas de reconhecimento. Então eu quero te reconhecer como Deus absoluto. Em contrapartida, tu botas a tua mão na minha carência e necessidade, dás um empurrão e me ajudas. É sempre uma barganha. E o interessante é isso, é como as pessoas interpretaram, por exemplo, esse texto de Jesus, esses são os que o Pai procura para seus adoradores, como algo que tem a ver com o que se faz para agradar a Deus. E esse Deus agradado, porque a casa estava cheia, porque os cânticos foram bonitos, ou porque o pregador falou coisas elogiosas, supremamente exaltadas em favor da causa de Deus, então Deus fica irresistivelmente seduzido e faz o que a gente está pedindo, e se alegra. Deus aplaude de volta, que lindo, meu filho, minha filha, que gracinha. Como a gente, como pais, quando nós vamos para uma festa na escola dos filhos ou dos netos, como é o meu caso hoje em dia com a minha mulher, a gente vai para as festas dos netos, desde os dias da Helena, que já está aí entrando nos 23. Agora é o Mateus, que já está ficando homem, mas desde pequenininho. E ele, Larinha, Heitor, Helena, a Gigi nem tanto, porque mora no Rio, e o Theo ainda só chegou. Mas a gente vai e acompanhamos o Mateus, que mora aqui com a gente, desde criança nós vimos todas as festas.
Aí a gente aplaudia, a Adriana grita alto no meio de todos os pais, Mateus! Faz aquele escândalo de vovó carioca de Copacabana, que é muito mais intenso. E eu sou um amazonense mais recatado, aplaudo, dou minha força, mas não grito tanto. A Juliana não, é uma mamãe carioquinha que vai para cima nas cabeças. E quando os outros vão, Bruna, por exemplo, é uma torcedora dessas veementes, boa de ter na plateia quando você está apresentando alguma coisa. Aí ele olhava para nós, até hoje eles olham, ele, a Lara, quando estão se apresentando, felizes, e também felizes de verem que nós estamos agradados. Tem muita gente para quem a experiência de um culto na presença de Deus, num chamado lugar de culto, que é o que Jesus disse que não tem isso, é no coração, mas nos lugares de culto as pessoas ficam pensando que é disso aí que Deus se alimenta, que Deus come elogios, come exaltação do nome dele. Quanto mais a gente conseguir exaltá-lo, como orações que eu ouvia quando era garoto, criança, de gente que começava a falar com Deus, e a introdução era de exaltação. Deus eterno, Deus bom, Deus misericordioso, Deus sempiterno, Deus eterno, Deus amoroso, Deus justo, Deus vingador, Deus isso, Deus aquilo e aquilo outro. Era uma introdução, uma lista, um currículo vitae de Deus que tinha que ser lido antes de se pedir alguma coisa. E eu, como garoto, ficava ouvindo aquilo e dizia, mas por que esse pessoal não consegue só falar com Deus? Tem que ter toda essa introdução, esses elogios. Foi depois, devagar, que eu fui vendo que a cabeça das pessoas é assim mesmo. E elas pensam que Deus é assim. E quando leem, por exemplo, Jesus dizendo que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, que são esses os que o Pai procura para seus adoradores, parece confirmar essa tese do Deus que está dizendo onde é que tem mais gente para vir me adorar. Vamos fazer aqui, encher a minha casa para eu não ficar sozinho. Eu moro só, é uma solidão nesse lugar. Vocês só vêm no domingo ou na quarta. Eu fico tão feliz nas horas em que a porta do templo abre. E, não me deixem só. É uma coisa estranha, mas é desse modo que, infelizmente, a grande maioria das pessoas introjeta as suas relações com Deus, ou as suas impressões de Deus, por causa da expressão procura para. Então Deus está procurando gente para agir desse modo. E aí isso também define o que significa adorar. Para essas pessoas, adorar, como eu disse ontem, é ir ao lugar sagrado, ao CEP divino, à residência oficial, e chegar nas horas certas e não falhar, e levar presentes toda vez que vai, para não chegar de mãos vazias diante de Deus. Tem que fazer isso. Do contrário, ele não dá muita bola, ele não se interessa por você. E, infelizmente, é nesse nível de basicalidade que a maioria de nós vive e tenta agradar a esse tipo de relacionamento com um Deus carente. Esquecidos, por exemplo, que Deus não quis nada disso. Quando se falou, em primeiro lugar, em fazer um templo para ele, ele falou, não, eu não preciso. Esse tabernáculo que eu mandei vocês erguerem no deserto, onde Moisés ficava, e vocês iam para frente do tabernáculo adorar, é mais uma coisa para cobrir essas simbolizações importantes para vocês. A Arca da Aliança, todas essas coisas. E a residência de adoração, de vida de Moisés. Mas não sou eu que estou morando aí. Eu não habito
casas ou tendas feitas por mãos humanas. Aí, quando eles entraram em Canaã, depois de algum tempo, já nos dias de Samuel, se falou em construir um templo para Deus. E outra vez Deus diz não. Davi vem com essa história e diz, eu vou te fazer uma casa. Aí, outra vez, Deus diz, que negócio é esse? Eu não habito em casas. E muito menos tu me farás, as tuas mãos são mãos sujas de sangue. Tu mataste muita gente e tu vais me construir uma casa, além de que eu não quero casa nenhuma. O pedreiro sujou muito as mãos com sangue. Aí quando veio Salomão com o projeto de fazer uma casa, há uma concessão, mas não há vontade de Deus em ter um templo. Quando o templo é erigido, ele abençoa aquele lugar e tem todas aquelas promessas que Salomão lê, dizendo sobre a importância, sobre a Meca, que aquele lugar seria para os judeus, tem que orar voltado para lá, como o muçulmano faz voltado para Meca. É a repetição da mesma coisa. Os muçulmanos repetiram depois, as mesmas liturgias para quem estava próximo e para quem estava longe. E foi assim o tempo todo. No segundo templo, depois da destruição desse por Nabucodonosor, do primeiro, feito por Salomão, o erigido por Herodes o Grande, que veio a ser destruído no ano 70 por Tito, era a mesma coisa, porque Herodes era um cara misto, não era plenamente judeu, ele tinha mistura com sangue idumeu, e os sacerdotes não queriam que ele fizesse o templo. Ele mandou e enviou sacerdotes para Tiro, para Sidom, para outras regiões onde havia carpinteiros habilidosos, escultores, e com todas as habilidades possíveis, que foram os professores dos sacerdotes e os capacitaram a voltar aprendendo a fazer entalhes de pedras, de madeira, para que fossem mãos santas que construíssem o templo. Você tem assim uma ideia do significado idolátrico e da projeção idolátrica feita para o prédio. E mesmo no tempo da construção de qualquer desses templos, foi sempre uma concessão. Jesus nunca deu a menor bola para essa história. Quando ele diz, me cumprir estar na casa de meu pai, ele está falando com as pessoas, está deixando os rabinos que estavam conversando com ele, os sacerdotes, intrigados, muito mais do que qualquer coisa, porque ele fica adulto e vai ao templo, não tão frequentemente, nem escolhe o templo para ser o lugar das suas realizações, ele vai para longe, para o lugar mais pagão de Israel, que era Galiléia, e lá bota a sua casa, e vive lá, e cura lá, e prega lá. E como quando perguntado sobre o templo, quando o templo recebe elogios dos discípulos, dos apóstolos, olha que pedras, que construções, que coisa linda, magnífica, ele olha e diz, vocês estão vendo essas pedras? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui, e era uma das maiores obras de arquitetura e engenharia da antiguidade contemporânea de Jesus. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E não ficou nenhuma pedra daquele templo, veio tudo abaixo. Hoje você tem no Muro das Lamentações o muro de arrimo de uma das extremidades daquela esplanada mais alta, mas não tem nada a ver com as pedras do templo. Não ficará, ele não deu essa importância. Agora, ele ensinava as pessoas a orarem em qualquer lugar, no campo, na relva, na montanha, nas grutas, à beira-mar, à beira dos rios, enquanto andavam, enquanto dormiam. Eram lugares de adoração, porque a adoração para ele era consciência, a adoração era fé grata, a adoração era fé confiante,
Adoração era a prática do amor pelo próximo. Adoração era a separação da vida para uma existência que demonstrasse verdade, justiça e misericórdia em todos os atos humanos, na relação do próximo. Isso era culto. Foi isso que ele ensinou como sendo o supremo culto humano. Quando em Lucas 10, ele conta a história chamada por nós de a história do bom samaritano, que é aquele momento no qual um sacerdote desce de Jerusalém a Jericó, vê no meio daquela estrada sinuosa, no deserto, que cai bastante dos 800 metros de Jerusalém até os 400 metros abaixo do nível do mar, no Mar Morto. Vocês vejam como é acentuada a descida. E era ali, naquele caminho, que um sacerdote de Jerusalém do templo passou e viu um homem caído, assaltado, todo ferido, e desviou o seu caminho pela beirada da estrada para fingir que nem tinha visto. Atrás vinha um levita, que era uma espécie de sacristão do sacerdote, e que olhou, viu, disse: bom, meu chefe se desviou, eu também vou andar no caminho do desvio, não vi nada, não tenho nada a ver com isso. Aí veio um samaritano, que era um ser desprezado pelos judeus. Ontem eu falei rapidamente sobre isso, sobre a intensidade daquele desprezo que já durava muitos anos e que tinha se agravado intensamente nos últimos 19 anos, com um ódio imenso no coração dos judeus contra os samaritanos, a ponto de eles amaldiçoarem os mais piedosos, amaldiçoarem os samaritanos todo fim de dia. Então, quando vem o samaritano ver o homem caído, ferido, roubado, machucado, se condói dele, anda na direção dele e tira todos os recursos que ele tem, limpa, lava, passa primeiro azeite, depois limpa com vinagre naquela asepsia invertida, porque em geral é primeiro o vinagre para fazer a asepsia, depois o azeite para amainar, para amolecer a dor. Ele começa com azeite, ele começa com a graça, ele começa com o conforto, depois ele passa o vinagre, faz a limpeza, a asepsia, depois ele ata, e aí depois ele bota o homem no seu jumento e o leva para uma hospedaria, cuida dele lá, mas ele tem que prosseguir na sua viagem e deixa dinheiro para trás, dizendo: olha, está aqui, eu vou demorar um tal tempo. E se quando eu voltar tiver custado mais do que esse dinheiro que eu estou deixando de calção, você me fala que eu completo tudo, mas que ele seja cuidado por você com o que de melhor você possa dar a ele. E foi embora no seu caminho. E Jesus perguntou: qual desses três homens, o sacerdote, o levita e o samaritano herege, foi de fato o próximo daquele homem caído? E os judeus, fariseus, escribas, que queriam pegá-lo, que queriam ver se laçavam Jesus em alguma trama, se viram obrigados a admitir que o verdadeiro e genuíno próximo daquele homem caído, segundo a melhor interpretação da lei, mesmo de Moisés, foi aquele que usou de misericórdia para com ele, no caso samaritano. Mesmo Jesus dizendo isso, ensinando isso, as pessoas não entendem o que é culto, nem a adoração. Porque o que Jesus estava dizendo é: olha, o líder do culto no templo passa distante da vida, seu auxiliar também. Agora, esses que vocês chamam de hereges se ajoelham diante do altar na estrada, sem precisar de lugar santo, sagrado, porque ele já entendeu que Deus se agrada de atos de amor, misericórdia, justiça e verdade. São esses os que o Pai procura. Esses são aqueles aos que o Pai quer se revelar. Quer que esses que já são assim,
descubram por que são assim. Porque eles já são filhos do Pai, sem nem terem tido ainda toda a consciência do Pai, mas o DNA do Pai, o gene do Pai, o sêmen do Pai, a semente do Pai está neles, tal Pai, tal Filho. Eles carregam as mesmas inclinações divinas. E o Pai procura esses filhos para reunir essas consciências. Por quê? Porque Deus precisa de adulação lúcida? Não, é para que os lúcidos que vivem com essa lucidez pratiquem essa lucidez com aquela alegria grata de saberem de onde veio essa luz que os iluminou, para a prática desse amor que eles não conseguem nem nomear, nem entender. Nele se tornou alguma coisa completamente natural e espontânea. Esses são os que o Pai procura. É como o profeta Isaías diz, e Paulo repete aos romanos, a mesma coisa, citando Isaías, dizendo, o Senhor falando, eu fui achado por aqueles que não procuravam por mim. Foi a esses que eu me revelei, porque eu procurei e me revelei a eles. E é um conceito difícil da maioria das pessoas entenderem. Ficam querendo desenvolver doutrinas da eleição, da predestinação. Simplifique. O Pai está procurando gente boa, gente sincera. A maioria dessas pessoas já são assim, nem sabem. Nem sabem por que são assim. Na China, na Índia, no Japão, nas tribos mais distantes, na Polinésia, nos lugares mais inalcançáveis, tem gente assim. E nem sabe por que é assim. Às vezes são verdadeiros estrangeiros no meio do seu próprio povo, que não consegue compreender, porque algumas daquelas pessoas são tão diferentes do modo de operar cultural daquele lugar, daquela tribo, mas eles carregam, essas pessoas, esse DNA celestial. Eles são fruto dessa semente divina. Por isso agem assim. O Pai procura aqueles que já o acharam e não sabem que já o acharam, que já o têm, nem sabem dialogar ainda com ele pelo nome. É uma questão de encontro de amizade, é ir ao encontro da afinidade, do filho que vive com essa afinidade espontânea, mas que não tinha ainda tomado a consciência de que isso tudo só existe nele, porque ele já é carregador, já é inseminado por esse amor divino, por essa graça que o faz olhar para a vida com olhos tão diferentes, sem precisar de religião, de patrão, de mandão, de dominador nenhum. Ao contrário, é um processo que vai acontecendo no coração, na eternidade do ser, naquilo que vai surgindo como gratidão, como constatação, como expressão de consciência e de fé. Isso acontece não neste monte, nem naquele monte, nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum. É todo dia, é dentro do teu quarto, é enquanto você anda, é enquanto você vai, é em relação a quem você encontra, como você trata, como você faz. Isso é adorar, viver é adorar é viver. A verdadeira vida é uma adoração, e a verdadeira adoração é pura vida, nas suas expressões mais naturais, mais simples, mais sinceras, no altar da existência que vai do filho ao pai, ao avô, ao vizinho, ao estranho, a todo ser humano, a todas as dimensões da vida, aonde eu chegue, eu não tenho que fazer separação entre o profano e o sacro. Não existe lugar profano, nem existe lugar sacro. Existe o ser humano santo, que santifica onde pisa, e existe o ser humano arrogante,
que suja aonde quer que toque, pela sua arrogância, mas não tem nada a ver com o que vem de fora para dentro, tem a ver, como Jesus disse, com o que vai de dentro para fora. Sempre foi assim, nunca será diferente, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Então, por que Deus procura adoradores? Para que os adoradores tomem consciência de quem eles são. Quando o adorador encontra o Pai, a identidade dele explode. Antes, é como um filho que vive o fenômeno dos gêmeos chifópagos e gêmeos idênticos, que às vezes são criados em lugares distantes um do outro, que nem sabem da existência um do outro, nem sabem. Um está num continente, o outro está no outro, foram separados quando nasceram. Pais diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes. Mas como são gêmeos que vieram do mesmo ovo e carregam características idênticas, o que os observadores, pais, médicos, cientistas, pedagogos, psicólogos, observam há anos e anos, são as similitudes, não só físicas, mas, sobretudo, psicológicas e sensoriais e extrasensoriais. De como, às vezes, do outro lado do Pacífico, o irmão gêmeo está vivendo um tipo de angústia e o outro, do outro lado, que nem sabe da existência dele, está experimentando coisas semelhantes. Como eles reproduzem sentimentos, impressões um do outro sem se conhecerem. É assim com gêmeos. Imagina com os filhos do Pai, que nasceram da mesma semente, que foram inseminados pela mesma boa dádiva, pelo mesmo dom perfeito, que vem do alto, descendo do Pai das luzes, que foi semeado no coração de gente que nem procurava por ele, mas que começou a viver aquilo, a manifestar aquilo sem saber, sem ter consciência, como um gêmeo que não sabe da existência do seu irmão. Assim é um filho que carrega o DNA do pai, repete os atos do pai, as inclinações do pai, tudo que ele puxou do pai sem saber. E o pai procura esse filho para dizer: vem cá, meu filho, você é assim porque eu sou assim. E aí a pessoa enche-se de alegria, dizendo: agora eu sei, porque eu sou como eu sou. Eu sou como eu sou porque eu sou filho de quem eu sou filho. Isso traz uma gratidão, produz uma individuação, fortalece todos os poderes identitários do indivíduo, afirma o seu significado pessoal, dá a ele uma imensa alegria de viver, a ele, a ela, a qualquer um que seja esse filho, essa filha, que encontra o pai, porque o pai foi na direção dele, dela, e disse: você quer saber por que você é assim? Você é assim porque eu sou assim, porque você nasceu de mim, como diz o apóstolo João na primeira epístola dele, que aquele que nasceu de Deus é como Deus, ele ama, ele pratica justiça, ele tem prazer na luz, na verdade, porque aquele que nasceu de Deus carrega o DNA de Deus, porque o que nele está plantado é a divina semente, de modo que ele é fruto desse sêmen, que dá a ele essas características divinas. E a principal delas é que ele ama, e ele é misericordioso, e tem prazer na verdade e na justiça. São esses os que o Pai procura, porque já carregam o DNA da bondade divina, só não sabem que essa realidade os habita por causa da manifestação, da intrincidade do Pai na existência deles. São esses os que o Pai procura.
não é para cobrir a carência dele, nem porque ele está sozinho, não é nada disso. Deus não precisa de nada nem de ninguém. São as criaturas que ele criou que precisam dele, que se completam nele, que aumentam nele, que evoluem nele, que crescem nele, que melhoram nele, que se tornam mais elas próprias à medida em que tomam mais consciência dele nas suas vidas. De modo que o Pai procura não para encher um vazio dele, mas para aumentar e dar significado a nós, que já andamos nesse chão sem sabermos nem porquê. E que quando recebemos essa revelação de que não éramos órfãos caminhando pela existência, mas era o DNA do Pai que nunca deixou de operar em nós no curso de toda essa viagem, no meio de todas as nossas ações e perguntas e buscas e atos e intenções. Era ele ali, era a marca dele, era o pendor dele, era a ação dele, era o espírito dele, era o DNA dele, era o gene divino se manifestando em nós, até o dia em que a gente tem o prazer de ouvir a sua voz dizendo: você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Você é minha filhinha amada, em quem eu tenho prazer. Você tem toda essa necessidade de ser como você é, de buscar o que você busca, de desejar o que você deseja, porque essa vontade eu botei no teu coração, você nasceu com ela, isso vem de mim, você só se completa na minha continuidade. E é por isso que eu estou aqui, me apresentando, me revelando a você, para que você se plenifique me vendo, para que, ao olhar a minha face, você se transmute dia a dia na direção de se tornar mais minha cara, mais minha imagem, mais minha semelhança, mais meus traços, mais minhas digitais, minhas impressões, minhas marcas, minhas definições, meu caráter, meu olhar, minha luz, todas essas coisas minhas, das minhas marcas e traços, definirão de maneira cada vez mais nítida o seu ser. Você vai se encontrar dia a dia mais, à medida em que você souber quem você é, por que você está aqui, qual o significado da sua existência, por que você tem vontade de ser melhor todo dia, e o que pode acontecer para catapultar você na direção dessa vontade de saltar para a eternidade que você não consegue nem explicar. Como provavelmente esteja me assistindo um querido que eu conheci há 15, 20 dias atrás, de uma das bandas mais conhecidas do país, e banda já de alguns anos, e todo mundo conhece a banda, e a gente vem falando dia sim, dia não, trocando WhatsApps, e de lá para cá ele já me mandou 2 letras novas que ele fez, e ele faz numa rapidez enorme, e cria a música, faz a letra, cria a música, toca todos os instrumentos, depois me manda prontinha. Linda, como ontem, anteontem, eu ouvi uma, na semana passada outra, todas letras que falam de como ele vinha buscando o que ele está encontrando, a vida inteira. Como ele estava na janela da existência perguntando: e aí, quem é que vai me dizer por quê? E agora a resposta chegou. E a alegria dele está se completando. Porque agora ele sabe que a busca durante toda a vida tinha um sentido, tinha um significado. E ele está sendo plenificado porque ele sempre foi procurado pelo Pai para ser um adorador, não porque ele seja cantor, porque adorar não é cantar.
Adorar é viver, fazer da vida uma melodia divina para os homens e mulheres, para a criação e para o Criador. Esse é o sentido, esse é o culto diuturno. E a catedral é o universo. E eu cultuo a Deus em Deus, porque eu habito Deus e Deus me habita. E o universo é pequeno demais para ele, mas é imenso para mim. Eu, todavia, vivo o paradoxo de que o universo é pequeno para Deus, mas Deus habita o meu coração, quebrantado e contrito. E eu olho para o universo e digo, ele é infinito, mas o eterno não cabe no infinito. O eterno é maior do que o infinito. O infinito é que existe no eterno, mas o eterno cabe em mim, que sou finitíssimo, mas tenho a eternidade como espaço não lugarizado, plantado dentro de mim, aonde Deus habita. Esses são os que o Pai procura. Está procurando você. Procurando você. Tem gente aqui que pensa que foi chamada por Deus para frequentar um lugar, para cantar, para bater palmas, como aquele garoto lá em Manaus, quando eu era um jovem pastor, meu Deus, comecei a pregar com 18 anos, mas quando eu estava aí com os meus 20, 22, 20, 21 talvez, um filho do reitor de uma das universidades locais se converteu. E ele ficou ali, um garoto muito inteligente, ficou por ali um ano, mais ou menos, e ele ia a todas as reuniões. O pai dele odiava aquela história, dizia meu pai ateu, e ele indo lá me ouvir de manhã, de tarde, de noite. A gente tinha uma reunião toda manhã para os jovens no templo, e eu ficava lá a manhã inteira. Iam muitos jovens, ficavam me fazendo perguntas a manhã toda, de 8 da manhã a meio-dia. E ele não faltava uma. E nós tínhamos uma reunião na praça também, segundas-feiras à noite, para a qual ia muita gente. Às vezes chegamos a ter reuniões com 5.000 pessoas, aqueles ar livres. Mas quando tinha pouca gente, tinha umas 400, 500. E ele não faltava nenhum. E um dia eu estava lá me preparando para pregar, tinha uma plataforma, o pessoal estava dirigindo os cânticos, e ele veio e ficou ao meu lado, magrinho. O apelido dele era Vírgula, Ricardinho Vírgula. E aí ele ficou ali no meu pé e o pessoal cantando uma música lá, repetitiva, assim, cansativa até, que dizia, chegamos a louvar Jesus, 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 chegamos a louvar Jesus. E aí, meu Deus, meia hora de chegamos a louvar Jesus em praça pública fica insuportável, né? E eu ficava meio constrangido. E digo, meu Deus, será que eles não percebem que está demais? Aí um dia chega o Ricardinho, fica ao meu lado, aí me diz, sabe uma coisa que me dá angústia, reverendo? Aí eu falei, o que é? Aí ele falou, é pensar que eu posso ir para o céu e que eu vou chegar no céu e passar a eternidade assim, chegamos a louvar Jesus, chegamos a louvar Jesus, chegamos a louvar Jesus. Eu acho que pode ser com Deus, mas eu não vou aguentar se for só assim. Se for como é aqui, nesses cultos, onde tudo que é para Deus é assim, na base da música e vai, e depois tem uma fala. A fala é o que salva, porque muda para lá e para cá, ou propõe outras coisas, mas essa parte anterior eu não aguento mais, eu estou para desistir. E eu morri de rir, comecei a rir, ele sério, eu rindo, eu falei, cara, você está totalmente certo, mas deixa eu te dizer, somos nós aqui que somos uns idiotas e que fazemos essas repetições, mas o que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, o que nunca subiu ao coração de homem algum é o que Deus tem reservado para a gente, para aqueles que o amam. Então não vai ter segundo repetido. É tudo em processo, em dinâmica incompreensível,
para nós, o que tem diante de nós é de uma variedade que a nossa mente finita não consegue abraçar nem de longe. Mas fique em paz, porque cultuar a Deus será um ato eterno de apreciação grata em relação a toda a criação, a toda a vida que Ele criou, começando do que existe em mim aqui, no espaço-tempo, para tudo mais que existe, feito para nós.